O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar, não tenho forças, mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, no dia de São Leão Magno, este grande administrador da casa de Deus, este sábio filho da luz, que soube usar as armas da luz em benefício da igreja, em benefício da salvação do povo de Deus, nós temos a alegria de ouvir este evangelho que às vezes é mal compreendido, mas tão apropriado para o dia de hoje. Diz aqui nosso Senhor, ele conta a história de um administrador desonesto e que o seu patrão vai tirar-lhe a administração, porque tem ouvido coisas más a seu respeito, e o administrador que está focado, isto é, ele sabe o que quer. Muitas vezes este é o nosso problema, nós não sabemos o que queremos, por isso não focamos as nossas energias para alcançar aquilo que nós queremos. E o que é que queria o administrador infiel? Ele queria se dar bem, ele queria uma vida tranquila, e como ele sabia o que queria, ele focava as suas energias para atingir este objetivo, que nós vemos que é um objetivo indigno, de focar todas as energias da sua vida em algo transitório. Mas a atitude dele, essa determinada determinação para o mal, mas essa determinada determinação é imitável, que nós devemos aplicá-la para o bem, para as coisas certas. Mas o problema é que nós somos uma biruta. O que é uma biruta? É aquele instrumento que geralmente existe nos aeroportos, que para onde o vento dá, a biruta vira. Então nós somos assim, isto é, nós não temos foco, nós não temos determinação para o céu, para as coisas do alto, para a nossa salvação, para a glória de Deus. Não, nós temos um desejo do céu, mas temos também um desejo do mundo. Nós queremos servir a Deus, mas também nós queremos servir a nós mesmos, e às vezes servimos ao diabo. E aí nós estamos assim, como folhas secas levadas pelo vento. Nós não temos uma determinada determinação, um foco,
um objetivo muito claro, um alvo muito certo que queremos atingir. Como nós não sabemos o que queremos, ou queremos tudo, sabendo que iremos ficar sem nada, que quem quer abraçar o mundo não apertará nada, isso é muito abraça, pouco aperta, ficamos na superficialidade, na mediocridade na vida espiritual. Como nós não temos este foco, nós nos perdemos. Então, Jesus, ele olha o foco para as coisas erradas, mas o foco que este homem tem, e disse: isto é louvável e imitável. Quem dera que os filhos da luz fossem tão determinados pela glória de Deus, como os filhos das trevas são determinados na busca da sua glória, ou na busca dos seus interesses. Então, é este aqui o contexto. Jesus não está elogiando a desonestidade, Jesus está elogiando, isto é, a sabedoria desse homem. Isto é, no momento de crise, ele não entrou em desânimo, isto é, eu vou ser demitido, e começa a lamber as suas feridas, e ficou acabrunhado, em crise existencial. Nada disso. Ele tem um foco, e o seu foco é se dar bem neste mundo. Então, eu vou ser demitido, e agora? O que é que eu vou fazer? Já sei, vou chamar então aqueles que devem ao meu patrão, vou tirar a minha margem de lucro, porque era assim que acontecia, ele tinha que devolver X ao seu patrão, e ele acrescentava um valor a mais, ele cobrava a mais, porque o a mais seria o seu lucro. Eu vou tirar a margem de lucro, o devedor ficará feliz, eu vou ganhar um amigo, quando eu for demitido, eles me acolherão na sua casa. Então assim deveríamos nós também, isto é, qual é o meu objetivo? É ir para o céu. Então, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, eu vou usar as armas dos filhos da luz, para não perder o foco, para não me esquecer da finalidade da minha vida, para que eu não seja uma flecha que erra o alvo. Não, eu tenho uma meta na minha vida. Me veio um câncer. Pois bem, como é então que eu vou viver esta doença, para que eu não perca o céu? Eu tenho como dessa doença, me livrar? Tenho, então tá bom, então eu vou tentar me livrar, mas sem perder o céu. Me aconteceu uma tragédia familiar. Como é que eu vou fazer para que esta tragédia familiar não só não me afaste de Deus, mas se torne para mim um trampolim para Deus? Afinal de contas, tudo deve concorrer para o meu bem. Então eu preciso amar a Deus, estar ligado a Deus, estar em comunhão com Deus, estar próximo de Deus, para que tudo de alguma maneira me dirija para Deus. Mas percebe que uma pessoa que assim age, é porque ela está focada, ela sabe o que quer. Meus irmãos, se nós olharmos na história, por exemplo, do nosso país, há quantos anos, há quantas décadas que os filhos das trevas querem aumentar cada vez mais o acesso das pessoas, por exemplo, ao aborto. E eles estão tentando, e eles perdem aqui, eles recobram o fôlego e tentam ali. E aí, eles não conseguem ali, eles tentam acolá, mas eles são quase que incansáveis. Isto é, quem está diretamente envolvido nisso, os movimentos pró-vida, que estão lutando para que esta desgraça do aborto não se alastre e tenha uma aplicabilidade cada vez maior no nosso país. Eles veem como é uma luta, assim, que não tem trégua.
porque eles são incansáveis e eles não se deixam desanimar. E graças a Deus, graças a Nossa Senhora, eles têm perdido muito, mas eles têm algo a nos ensinar. Eles não se rendem. Eles têm perdido muito, porque na América Latina, graças a Deus, Nossa Senhora colocou o seu pé na cabeça do diabo e o negócio não tem progredido tanto quanto eles gostariam que progredisse, mas não obstante tantos fracassos, eles não se entregam, eles recomeçam a cada dia. Isso deveria nos ensinar. Isto é, eu também então, eu não vou me entregar em meio às dificuldades, aos problemas, às derrotas que eu venha a experimentar. Isto é, nós vemos no Brasil e no mundo, isto é, o crescimento e esta luta contra, este enfrentamento contra a família, o aborto, a ideologia de gênero, o movimento LGBTQI+, isto é, esse objetivo de destruir a família, porque tudo isso, como bem profetizou irmã Lúcia, a vidente de Fátima, ela disse que o último enfrentamento seria contra a família. Então agora crescendo o incesto, isto é, as intimidades sexuais entre parentes próximos, entre familiares próximos, isso tem aumentado e isso vai aumentar, porque o objetivo é destruir a família, é tornar a vida algo descartável. Imagine em alguns países em que os pais velhos fogem do seu país, porque a legislação do seu país permite que os filhos, uma vez os pais doentes, recorram à eutanásia, sem o consentimento dos pais. Então os pais, imagine que deveriam ver nos filhos aqueles que queriam proteger as suas vidas, fogem, porque sabem que os filhos não querem mais carregar o fardo, o peso de pais doentes. Mas, infelizmente, a consequência seria essa, porque já há algum tempo os pais não querem mais o fardo de filhos indesejados e os mata na barriga de suas mães. Os tritura, os queima com a solução salina, os mata com algum veneno, depois espelha e joga na lata do lixo. É isto o que se chama, o que com o nome de aborto se esconde por trás, esta maldade. Mas tudo isso para quê? Para destruir a sacralidade da família, a sacralidade da vida humana. E eles são incansáveis neste objetivo. Então, neste sentido, deveria nos ensinar que nós também devemos ser fortificados pela graça de Deus, devemos ser incansáveis na luta pela salvação da nossa família. Devemos ser incansáveis na luta da propagação do Evangelho. Devemos ser incansáveis em ensinar a verdade, com toda a caridade, com toda a sabedoria, mas ensinar a verdade e querer converter o maior número de pessoas para Cristo. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele não quer apenas tornar o mundo cada vez mais contrário a Deus, mas quer tornar os filhos de Deus, os filhos da igreja, cada vez mais mundanos e, consequentemente, contrários a Deus. Então ele quer entrar na igreja com as suas ideologias, com os seus erros, com a sua mentira, e subverter os filhos de Deus, os filhos da igreja. E nós precisamos então, munidos pelas armas de Deus, ser incansáveis
e lutar pela glória de Cristo, pela glória de Deus. Então, recomeçar a cada dia. Claro, se nós não estivermos alimentados pela graça de Deus, nós não iremos suportar, porque é uma luta a cada dia, é matar um leão a cada dia. Mas se nós tivermos a sabedoria, isto é, por que é que o mundo não se cansa? Por que é que os mundanos recomeçam a cada dia? Porque eles estão a cada dia se alimentando de mundanidade. Porque eles estão a cada dia se embrenhando nessa mentalidade, se iluminando com tais trevas, né? É um paradoxo, né? Alguém que se ilumina de trevas, mas os mundanos estão se iluminando nessa luz tenebrosa, e que eles têm essa força de a cada dia recomeçar, para que o reino de Satanás se instale neste mundo. E nós só teremos este ânimo, esta perseverança, esta determinação, se nós nos alimentarmos da luz de Deus. E como é então que nós iremos nos alimentar, nos fortificar da luz de Deus, para que nós tenhamos esta sabedoria elogiada por nosso Senhor? Repito, Lucas capítulo 16, versículo 8: e o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Isto é, o que é que nos é necessário fazer, com o que é necessário que nós nos alimentemos, para que nós tenhamos esta esperteza, esta sabedoria, esta determinação, esta resiliência de recomeçar a cada dia, de retomar a batalha a cada dia, de terminar a batalha de cada dia, como terminou São Paulo quando disse: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. O que é que nos é necessário? Meus irmãos, as armas que nosso Senhor nos confiou a nós na sua igreja: a oração e a adoração. Isto é, quem não rezar não vai resistir aos dias maus. Isto que sempre foi uma verdade, tornou-se uma verdade muito mais eloquente, muito mais audível, muito mais gritante nos tempos atuais. Se nós não rezarmos, isto é, se nós não tivermos amizade com Deus, nós seremos arrastados pelo mundo e pelas suas mentiras. Se nós não tivermos amizade com Deus, nós seremos arrastados pelas ideologias da moda. Nós, os filhos de Deus, nós, os filhos da igreja, se nós não tivermos oração, adoração, se nós não nos mantivermos em estado de graça, se nós não nos alimentarmos com os sacramentos, isto é, a Eucaristia, a confissão quando for necessário, né, a frequência à Santa Missa, se nós não nos alimentarmos espiritualmente, nós seremos ludibriados, e será presunção sua dizer: ah não, eu não, comigo não, eu nunca. Você primeiramente, se nós não estivermos na luz, nós não veremos a feiura do pecado, e nós não veremos o engano, o engodo nas propostas do diabo para nós, filhos de Deus, filhos da igreja. Então precisamos estar em Deus, para que vejamos que aquilo que nos é proposto, revestido com pele de cordeiro, que aquilo é veneno, que aquilo é mal, que aquilo é para a nossa perdição, que aquilo não é salvação para ninguém, que não é bom nem para mim, nem para aqueles a quem eu propuser tal caminho. Mas para que eu veja com clareza a maldade daquelas propostas mundanas, eu tenho que estar alicerçado na oração, no estado de graça, na recepção frequente dos sacramentos, na prática das virtudes.
Isto é, tem que ser alguém que tem se exercitado com certa frequência na penitência, procurando crescer na virtude, para que o seu coração esteja, digamos, na mesma sintonia do coração de Cristo, para que o seu coração esteja disposto a acolher os mesmos sentimentos de Cristo. Mas se o seu coração só busca o prazer, foge da dor, como é que você vai se manter em estado de graça? Se o seu coração só busca as coisas mais fáceis e o caminho aparentemente mais fácil, como é que você vai abrir a sua inteligência e a sua vontade para o Evangelho? Não vai. Então precisamos ter amizade com o nosso anjo da guarda, com Nossa Senhora, com São Miguel. Por quê? Porque Nossa Senhora é aquela que pisa a cabeça da serpente. Nossa Senhora é aquela que nunca se deixou enganar pelas propostas do diabo. Amizade, filiação com o nosso pai, São José. Ele que é chamado pela igreja de o terror dos demônios, para que ele não permita que nós sucumbamos às propostas do inimigo. Porque não tenhamos dúvidas, tempos cada vez mais difíceis se aproximam, mas revestidos com a nova roupagem, como se aquilo que nos é proposto é bom. E para que nós, meus santos, possamos ser servos, administradores, fiéis de nosso Senhor, nós precisaremos ter esta sabedoria de reconhecer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, como melhor servir a Deus, e aquilo que não agrada a Deus, que não é serviço de Deus e que não nos aproxima de Deus. Então, precisamos usar as armas que nos são oferecidas. Por exemplo, nós já falamos aqui tantas vezes da oração da Augusta Rainha dos Céus, da oração de São Miguel, da oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Isto é, você rezar, mas não de uma maneira mágica, mas pedindo a São Bento que interceda por você, para que você não se deixe ludibriar pelo canto da sereia, para que você sempre esteja aberto a ação do Espírito Santo, para que você seja dócil à ação da graça de Deus no seu coração, e não tenhamos dúvidas de que se nós estivermos abertos a todo este universo da graça, nós seremos incansáveis na nossa luta contra o pecado, na nossa luta pela propagação do Evangelho, na nossa luta pela nossa salvação e pela salvação das almas. E não tenhamos dúvidas, e termino que hoje a homilia tem que ser curta, e não tenhamos dúvidas que se assim agirmos, nosso Senhor misericordiosamente, Ele que nos concedeu esta graça, olhará para nós e dirá que nós, os filhos da luz, graças a Ele, somos muito mais sábios do que os filhos das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.